Durante a Grande Guerra, a cidade de Londres estava debaixo de um intenso bombardeio que tornava a vida na cidade um inferno e um risco. Bebês e crianças órfãos de um ou dois pais foram encaminhados para uma instituição, os berçários Hampstead, criados exatamente para cuidar desses bebês e crianças. Muitos pais preferiram mandar seus filhos para Hampstead para ficarem livres das bombas, ter uma boa escola, mesmo não sendo órfãos. As diretoras de Hampstead eram duas analistas de crianças mundialmente conhecidas, Anna Freud e Dorothy Burlingham. As equipes da escola foram formadas por moças de nível universitário, cuidadosamente selecionadas e trabalhando sob a supervisão direta de especialistas. Seus programas e métodos eram o que havia de melhor na ciência moderna dos anos 40, no desenvolvimento e psicologia infantil. Laços entre as crianças e a equipe foram incentivados com perfeita noção da importância de um relacionamento no desenvolvimento da personalidade infantil. O programa conseguiu eliminar os efeitos prejudiciais da vida nos orfanatos e instituições de caridade. Sem a menor dúvida, essas crianças saíram-se muito melhor que as crianças dos orfanatos tradicionais. Mas depois da guerra, o que se observou é que as crianças em áreas fundamentais do desenvolvimento não se saíram tão bem quanto a média das crianças criadas em Londres, debaixo de bombas, mas educados pelo pai e pela mãe. Na fala, por exemplo, a criança média que começava a andar nos berçários Hampstead mostrava 6 meses de atraso, em comparação com a média das crianças que ficaram em Londres. As crianças de Hampstead tiveram mais dificuldade para controlar seus impulsos agressivos. Essas crianças demoraram muito para adquirir o controle da bexiga e dos intestinos. Nas áreas do desenvolvimento que dependem de laços emocionais fortes com o pai e a mãe, ou com um bom substituto como a avó, bebês e crianças pequenas estavam atrasados. Só em uma turma de Hampstead, o desenvolvimento foi quase normal, quando mais tarde, bebês e crianças passaram a constituir famílias, entre aspas, com 2 adultos funcionando como pais exclusivos. De qualquer forma, mesmo aí ficou claro que, por melhor que sejam os pais substitutos, eles não têm a mesma qualidade afetiva dos pais de verdade. No desenvolvimento afetivo, no desenvolvimento moral e no desenvolvimento sexual, a diferença ficou clara. Pais são insubstituíveis para a formação de valores sólidos e ideais de comportamento, para estabelecer limites, para ajudar a criança a desenvolver sua personalidade. Toda a sabedoria do mundo em relação ao desenvolvimento infantil não pode substituir os laços humanos íntimos, porque a família é um instrumento do desenvolvimento humano. Essa conclusão não desvaloriza a psicologia infantil. Na verdade, valoriza a família, ponto de partida para todo o desempenho psicológico correto. Por outro lado, não se deve concluir que a criança que tem laços firmes com os pais está imunizada contra a neurose. Podemos apenas dizer que, dentro da sua personalidade, ela dispõe dos melhores instrumentos para lidar com um conflito, o que deve oferecer maior resistência às doenças neuróticas. Uma criança neurótica não é necessariamente uma acusação formal ao relacionamento com os pais ou à falta dele. Uma criança neurótica não é obrigatoriamente uma criança indesejada ou rejeitada. E atenção, os pais não precisam ser modelos de perfeição. Podem ser inexperientes, têm o direito de errar, de empregar métodos errados ou técnica controvertida e, mesmo assim, ter uma excelente oportunidade para educar uma criança saudável. Basta que os laços entre os pais e a criança sejam firmes e que os pais deem à criança carinho, atenção e estímulos. Os fatores decisivos na saúde mental estão nas forças do ego para lidar com o conflito, na capacidade para tolerar a frustração, para se adaptar e encontrar soluções que tragam equilíbrio para as necessidades internas e a realidade externa. Essas qualidades do ego são, por si mesmas, o produto dos laços da criança com os pais, o produto do processo de humanização. E independem até do tipo de família em que a criança vive.
com pai e mãe, com 2 pais ou com 2 mães. A família está em mudança e, ao que se sabe, isso afeta realmente pouco a criança, desde que ela receba o carinho, o respeito e o afeto necessários ao seu desenvolvimento normal. Vamos agora a um breve intervalo. Quando as pessoas pensam no nazismo, raramente enxergam a importância da escola como um aparelho ideológico que contribuiu na formação de uma Alemanha brutal. O Estado se encarregava das crianças de todas as classes sociais, desde o maternal, e nelas inculcava a ideologia dominante através da educação cívica e da filosofia. A partir de 1936, Hitler adotou um programa onde a juventude de toda a Alemanha era moldada de acordo com as ordens do Partido Nazista. A principal tarefa da educação era deixar todos os alunos convencidos de que muito mais importante que o indivíduo era o Estado e que todos deviam estar prontos para sacrificar a vida pelo Führer e pela Alemanha nazista. O objetivo da escola não era promover o desenvolvimento de todos os alunos, mas fazer emergir aqueles de natureza superior. O programa Lebensborn foi um exemplo. Criado por Heinrich Himmler em dezembro de 1935, meses depois de um tribunal de Nuremberg emitir leis que proibiam aos alemães casamentos com judeus e outras classes inferiores, seu objetivo era fazer reverter a tendência de queda da taxa de natalidade e levar a nação alemã a ter 120 milhões de habitantes. Himmler encorajava soldados das SS da Wehrmacht a ter filhos com mulheres arianas, mesmo sem casar. As crianças cresceriam em lares especiais do Estado para serem os líderes da geração futura. Mulheres arianas e racialmente puras podiam ter filhos em segurança e segredo com a melhor atenção médica. Ganhavam casa e a certeza de que o filho teria o melhor tratamento nas creches SS. As SS recebiam a criança no parto e se encarregavam de criá-las. Pais e mães louros de olhos azuis tinham a preferência do programa, mas mesmo os morenos que pudessem comprovar pelo menos 3 gerações arianas puras eram recebidos no programa. A primeira casa Lebensborn foi criada em 1935 em uma pequena vila perto de Munique, Steinhoring, e todas as casas que se seguiram, mais de 40, foram mobiliadas com o que era tomado de judeus ricos mandados para os campos da morte. Nessas escolas, as crianças aprendiam a obedecer cegamente a seus líderes e à sua ideologia, e a se disporem ao sacrifício pessoal pelo Führer. Não havia educação formal. O importante era o físico e a ideologia. O próprio Himmler tinha 2 filhas naturais. Em 1939, ele autorizou inclusive o sequestro de crianças socialmente boas nos países ocupados, e pelo menos 250 mil foram levadas para a Alemanha. No final da guerra, as crianças Lebensborn foram mal avaliadas no desenvolvimento mental, moral, educativo e social, e todas sofreram muito para serem socialmente absorvidas. Este é o primeiro programa de uma série, Escola de Pais, que tem por objetivo ensinar pai e mãe a educar filhos de 0 a 6 anos e prepará-los para serem felizes. Educar é amar, respeitar, dar atenção e comunicar-se bem. Escola de Pais é o resultado de um trabalho jornalístico de anos, da leitura de mais de 200 livros e da revisão de uma pedagoga, um pediatra e um psicólogo infantil. É o resultado de um trabalho conjunto da Rio TV Câmara e da Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro. Voltamos já. Em quase todas as culturas, o pai nunca teve uma importância muito grande na criação dos filhos. A responsabilidade de educar as crianças ficava como tarefa para as mães. Por quê? Porque, na verdade, as mulheres tinham um papel definido em relação a criar as crianças, ficar em casa, cuidar da casa e cuidar das crianças. E o homem era o provedor
quem defendia a família. Hoje, com as relações de mercado de trabalho, a mulher trabalhando fora e tendo novas conquistas no cenário do trabalho, da cultura, então isso tem uma divisão diferenciada, não há mais essa função tão separada. A mulher cuida da criança e o homem cuida de prover a casa. Então o papel total, central antigamente era para a mulher cuidar da criança e cuidar da casa. Hoje o homem também tem esse papel extremamente importante em cuidar dos filhos. No entanto, o papel do pai no desenvolvimento físico, mental, intelectual, moral e afetivo da filha ou do filho é muito maior do que geralmente se pensa. Tanto o menino quanto a menina precisam ter pai e mãe no desenvolvimento, que depende muito do relacionamento entre os pais, dos papéis que os dois desempenham, do modo como se relacionam com a criança. É natural, isto é da natureza, que o bebê demonstre mais importância à mãe. Ela o carregou na barriga durante a gravidez, quem dá de mamar ao seio, atende suas necessidades básicas, está sempre mais presente. Também é natural que a mãe se ache mais responsável pelo bebê. Por isso mesmo, o pai deve ser muito presente para não ficar em segundo plano, ausente, em desvantagem no relacionamento com a criança. A experiência mostra que os homens que engravidam junto com suas mulheres são melhores pais. Se ele participa da gravidez da mulher, faz junto com ela os exercícios que facilitam o parto, ajuda a preparar os mamilos dela para a amamentação, acompanha com ela o trabalho de parto, coloca o recém-nascido junto à mãe para facilitar a mamada, cuida de acariciar e conversar com o bebê, isso cria uma relação de amor e carinho que é boa para todos, inclusive para o casal. Se o pai não tem preconceito e cuida da criança, ajuda a trocar fralda, dá banho, estimula os seus sentidos e deixa ficar no colo, canta para ela dormir, está demonstrando seu amor, seu carinho. A primeira grande vantagem desse comportamento é não deixar criar uma dependência grande da criança em relação à mãe. O que é importantíssimo quando, por qualquer motivo, a mãe não pode dar atenção ao bebê por algum tempo. Outra vantagem é distribuir o trabalho e a responsabilidade e evitar alguns problemas muito comuns aos casais no primeiro filho, quando a mãe se dedica à criança e se esquece de ser companheira. Não é muito comum e nem é muito fácil para um homem assumir o seu papel de pai, porque ele nunca foi preparado para isso. Brincando com bonecas, a menina preparou-se para o papel de mãe, mas meninos têm no pai geralmente um exemplo de poder, de mando, de autoridade e não um exemplo de paternidade. O homem entra em desigualdade na hora de criar crianças. Também é comum que a mulher, por preconceito, insegurança ou ciúme, até sem perceber, afaste o pai da criança, impedindo-o de assumir papéis que ela imagina serem exclusivos das mães. O homem é perfeitamente capaz de cuidar de uma criança se realmente estiver interessado. Felizmente, o homem vem assumindo cada vez mais o seu papel de pai, sem vergonhas e preconceitos que não deixavam os pais carregarem os filhos no colo e serem carinhosos com eles. Há menos de 100 anos, poucos pais beijavam os filhos ou faziam um carinho neles. O pai que participa, que é presente, que é carinhoso, é uma experiência enriquecedora para o bebê, para a criança maior e para o adolescente. Porque quanto maior é a convivência e a intimidade, mais fácil e melhor é o diálogo, porque maior é a confiança. Para a criança, evidentemente, é melhor ter duas experiências, duas pessoas atendendo às suas necessidades e dando mais atenção, apoio e amor do que apenas uma. Isso, inclusive, ajuda e faz com que o bebê perceba mais cedo a diferença entre eu e o outro, o que facilitará os seus relacionamentos. O conhecimento de dois papéis, o de mãe e o de pai, permite um desenvolvimento melhor da personalidade do bebê e ajuda a definir seu papel sexual com clareza. Ficou claro que, por melhor que as crianças sejam tratadas, longe dos pais é pior para elas, para o desenvolvimento principalmente afetivo. É por isso que dizemos que criar é basicamente dar amor e atenção.
Amor traduzido em ações de carinho e atenção traduzida em cuidados. Quando só a mãe cuida do filho, ela tende a exagerar nesses cuidados, diz a psicóloga Eunice Soriano, da Universidade de Brasília. Isso pode inibir a capacidade de explorar e de experimentar da criança. Já as crianças criadas também pelo pai são geralmente mais ousadas, menos inibidas, têm mais capacidade de agir por conta própria. Ser pai participante tem outras vantagens para ele. Além de viver melhor a experiência da paternidade, recupera a alegria da infância, desenvolve a sensibilidade e a capacidade de emocionar-se. Se tentarmos definir a paternidade apenas em termos fisiológicos, não definimos paternidade, mas procriação. Limitar-se ao velho papel de pai como provedor do sustento da família, seu defensor e disciplinador, é limitar o papel do pai, ruim para a criança e o desperdício da oportunidade de conquistar muitas alegrias e muito prazer, como de perceber orgulho da criança por seu pai. A mãe não precisa ficar preocupada com o pai participativo. A importância dela está assegurada porque ela é, para seu filho ou filha, a ponte para o mundo. Algumas mães imaginam que depois de engravidar, alimentar o embrião, desenvolver o feto e parir, o corte do cordão umbilical faz com que a criança fique mais afastada da mãe e dependendo menos dela. Não é verdade. Antes ela dava ao bebê alimento e proteção. Agora tem que dar alimento, proteção, carinho, cuidados, estímulo, apoio e ainda precisa ser a ponte para o mundo. O que é ser ponte para o mundo? É provavelmente o papel mais importante da mãe em relação ao filho, porque o bebê não depende da mãe só para sobreviver e crescer com saúde. Precisa dela para desenvolver-se como pessoa, para crescer física, emocional, intelectual, moral e afetivamente. Precisa dela para ser gente. Todo bebê, idealmente, deve mamar no peito pelo menos nos 6 primeiros meses de vida. O leite materno é tão bom que é insubstituível e o bebê não precisa de qualquer outro alimento e nem está pronto para recebê-los. Todo bebê precisa de cuidados físicos de alguém para resolver seus desconfortos, para trocar sua fralda, para fazê-lo dormir, para protegê-lo. Tendo as necessidades básicas atendidas, não há tensão para o bebê e ele consegue absorver os estímulos e ter interesse na vida. E há bebês que não têm interesse pela vida? Infelizmente, há. Não sendo atendido nas suas necessidades básicas, vivendo sob tensão e não sendo capaz de absorver estímulos, o bebê faz amizade com a morte. No dizer do professor Theodor Lutz, a falta de cuidado, de atenção, de carinho, faz o bebê desinteressar-se da vida. Muitas experiências demonstram, na prática, que apenas cuidado físico é insuficiente. Crianças morrem por falta de amor e carinho, de atenção e apoio, de simpatia, por falta de mãe e pai. Quando a mãe faz carinho no bebê, pega no colo, conversa com ele, estimula sua visão, seu olfato, seu paladar, o seu tato, está educando, ajudando a desenvolver os seus sentidos e, ao mesmo tempo, transmitindo segurança e desenvolvendo sua afetividade. Fazer a criança feliz é assegurar seu bom desenvolvimento emocional e dar a ela a oportunidade de um bom desenvolvimento intelectual. Bebês são capazes de reconhecer a mãe pelo cheiro em mais de 90% das vezes em que se tenta o reconhecimento. Reconhece até peças de roupa que a mãe vestiu. Victor Lowenfeld, o educador, chamou a atenção para o fato de que nos desenhos infantis as crianças costumam desenhar um traço ligando a mãe ao filho ou desenhar antenas em ambos para demonstrar como estão ligados. De um modo geral, o bebê conhece do mundo aquilo que a mãe permite a ele reconhecer. Só experimenta o que a mãe lhe dá para experimentar, só recebe os estímulos que a mãe lhe oferece. A mãe é a primeira e a mais importante ponte que a criança tem com a realidade para o mundo. E é melhor ainda quando a criança pode ter 2 pontes para o mundo, a da mãe e a do pai.